Aquela tarde marcou um divisor de águas na vida de Vera Semyonovna. Com 69 anos recém-completados, ela pronunciou pela primeira vez uma palavra de apenas 2 letras que mudaria tudo. Não. Parecia simples, mas aquelas sílabas curtas carregavam o peso de décadas de silêncio. Tudo começou com o cheiro inconfundível dos belichis, aqueles pãezinhos dourados de massa fermentada com leite, recheados de carne suculenta e uma pitada de cominho, o toque secreto que fazia os netos reconhecerem o aroma assim que entravam em casa. Varvara adorava acompanhá-los com chá, Danil devorava os seus com leite, e a pequena Milana, com sua graça infantil, lambia apenas a casquinha crocante, deixando o miolo de lado. Sobre a mesa da cozinha, os cadernos de Danil estavam abertos, esperando correção. Mais uma vez, a tarefa havia sido deixada para a avó. Vera não reclamava, afinal, havia sido contadora, não professora. Mas a pontada de incômodo era inevitável. Na véspera, Violeta nem sequer perguntou se a mãe poderia revisar os exercícios. Simplesmente jogou os cadernos em suas mãos e saiu correndo. O relógio de parede, herança dos pais, marcava 6 da tarde. Violeta prometera passar às 5 para buscar os belichis. O celular, mudo ao lado do prato, não emitia nenhum sinal. Vera suspirou e afundou no velho poltrona de couro gasto, outrora o lugar predileto do pai. O estofado, desgastado pelo tempo, testemunhara incontáveis conversas, risadas e até brigas familiares. Na parede, o retrato de Vassili Petrovitch que a observava. A foto, tirada no aniversário de 30 anos de casamento, mostrava o elegante em seu terno de domingo, com a medalha por serviços prestados ao trabalho e um sorriso discreto, reservado apenas para ela. Fazia um ano que ele partirá, levado por um infarto fulminante durante a noite. Desde então, Vera sentia-se como um barco à deriva sem âncora. E Violeta? Era como se a filha tivesse se desprendido de qualquer amarra, vivendo em um turbilhão próprio. Ele sabia valorizar as coisas, murmurou Vera, fitando a imagem. Lembra vazia? Você sempre dizia, Veroca, você é meu tesouro. Sem você sou um homem sem rumo. O telefone tocou, quebrando o silêncio com um som imperioso. Era Violeta, claro. Mãe, estou atrasada, anunciou a filha, sem sequer cumprimentá-la. Na clínica está um caos. Chegou equipamento novo e estamos fazendo inventário. Os belichis ficaram prontos? Sim, Violuesha, já esfriando, e respondeu Vera, ajustando automaticamente o lenço na cabeça, embora sabia que a filha não podia vê-la. Escuta, mamãe, você não poderia trazê-los aqui? Não vou dar conta hoje. Amanhã é sábado, as crianças estarão em casa, e não terei tempo de cozinhar. Vera olhou pela janela. O crepúsculo chegava cedo, como era típico de novembro. 2 baldeações de ônibus, ida e volta, cerca de 3 horas no total. As pernas doíam desde o dia anterior, quando lavara a montanha de roupas que Violeta trouxera. Filha, sua máquina está quebrando, e a minha é boa. Além disso, você não usa, justificar a filha na ocasião. Violuesha, amanhã cedo então? Já está escuro, e minhas pernas? Mãe, pelo amor de Deus. O tom de Violeta se tornou cortante. Não é frescura. Tenho 3 crianças. Você sabe muito bem como é. Sim, Vera sabia. Por isso fazia belichis, lavava roupas, corrigia lições e cuidava dos netos quando a filha tinha compromissos importantes. Sempre soube. Tá bom, filha, concordou, como sempre. Mas Violeta não terminara. Ah, e outra coisa, a voz da filha ficou mais baixa, quase conspiratória. Você falou que sua pensão aumentou em 1.800, não foi? Sim, desde outubro. Pois é, mamãe, Violeta hesitou, como se escolhesse as palavras. Minha máquina de lavar está prestes a quebrar de vez. E você sabe, com 3 crianças. Pensei que talvez você pudesse me dar essa diferença por uns 10, 12 meses. Assim, juro que consigo juntar para comprar uma nova. Não consigo crédito, sou mãe solteira. Algo dentro de Vera se partiu, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Ela olhou para os belichis frios, para os cadernos de Danil, para suas próprias mãos marcadas por veias saltadas. De repente viu sua vida como uma corrente interminável, uma após outra, as mesmas obrigações, os mesmos sacrifícios. Claro, filha. Sem problema, respondeu, como sempre. Mas então, sem entender bem por que, uma memória veio à tona. Você lembra da broche da sua avó? Aqui com rubi? Perguntou, surpreendendo a si mesma. O quê? Violeta parecia confusa. Que broche, mãe? Do que você está falando? A joia da minha mãe. A única coisa de valor que ela deixou. Vendi para comprar seu vestido de noiva. E os brincos de ouro que o Vassili me deu? Dei de entrada para o seu apartamento. Mãe, por que você está lembrando disso agora? A voz da filha soou preocupada.
Você não está se sentindo bem? Como eu me sinto? Pensou Vera, percebendo que ninguém lhe fazia essa pergunta havia anos. Nem ela mesma. Sabe, Violeta, disse pausadamente, hoje não posso levar os beliche. E há aumento da pensão. Também não posso dar. Do outro lado da linha, um silêncio atônito. Como assim não pode? Finalmente explodiu Violeta. Mãe, você está no seu juízo? Tenho 3 filhos. Quem mais vai me ajudar senão você? De repente Vera sentiu um peso se desprender de seu peito, como se uma mordaça invisível tivesse sido afastada. Eu também sou uma pessoa, Violeta, afirmou baixa mas firme. E também tenho minha vida. Que vida? A filha indignou-se. Você está aposentada. A vida da senhora é ajudar os filhos e netos. É assim que todas as avós normais fazem. Naquele instante Vera enxergou a verdade nua e crua. Para a filha, ela não era uma mulher, mas uma função. Uma carteira ambulante, uma babá, uma cozinheira, uma lavadeira. Tudo, menos um ser humano com desejos, cansaços e sonhos. Mãe, você está me ouvindo? Gritava Violeta pelo telefone. Exijo que você... Vera pressionou suavemente o botão vermelho. Pela primeira vez na vida desligou antes que a filha terminasse de falar. A mão tremia, o coração batia descompassado, mas uma sensação estranha e esquecida se espalhava por dentro, a leveza da liberdade. Decidida, abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou uma velha agenda. Em alguma página, estava anotado o número de Zenoida Frolona, sua ex-vizinha de República. Alguns meses antes, em um encontro de ex-colegas de escola, Zenoida falará sobre casas baratas em vilarejos abandonados. Os jovens vão para a cidade, os velhos morrem, e sobram propriedades inteiras por quase nada, dissera na época. Vera lembrou-se do nome, Ticorechi. Folheou as páginas até encontrar o contato. O telefone voltou a tocar. Certamente Violeta furiosa. Dessa vez não atendeu. Em vez disso, descou o número de Zenoida. Zinocha, é a Vera. Vera Krotova. Lembra que você falou daquelas casas à venda em Ticorechi? Pela janela da cozinha, a lua cheia iluminava os beliches frios e a caderneta de poupança sobre a mesinha. Cansou. Como tudo aquilo a havia cansado. Vera passou a noite em claro, olhando para o teto, enquanto cenas de sua existência desfilavam como um filme antigo amarelado pelo tempo. 35 anos de serviço não na fábrica de costura onde trabalhou como contadora, mas em um cargo sem férias, sem folga, o de mãe, esposa e depois avó. Um emprego vitalício, sem direito à aposentadoria. Na mesinha, o celular piscava com 23 chamadas não atendidas. Todas as chamadas eram de Violeta. 3 mensagens de voz. Vera Semyonovna nem sequer pensou em ouvi-las. Levantou-se da cama com um movimento lento, como se cada osso pesasse mais do que o habitual, e dirigiu-se ao armário. Lá na prateleira mais alta, envolta em um xale de seda desbotado pelo tempo, repousava uma caixa de madeira escura. Tirou-a com cuidado, soprou a poeira que se acumulava nas ranhuras da tampa e abriu. Dentro, o passado estava guardado com a precisão de um arquivo. Fotografias amareladas, cartas com letras tremidas e um envelope grosso, marcado com os dizeres. Para o dia negro. Agora ela entendia, aquele dia havia chegado. Uma a uma, Vera Semyonovna retirou as fotos e as dispôs sobre o cobertor, seguindo a ordem cronológica de uma vida que aos poucos, deixará de ser sua. A primeira. Violeta recém-nascida, um embrulho minúsculo de pele enrugada e rosto vermelho, 1984. Nela Vera aparecia com a filha nos braços, o sorriso largo de quem ainda não sabia que aquelas mãos, dali em diante, pertenceriam a outra pessoa antes de si própria. Depois, a casamento de Violeta, 1999. O vestido branco volumoso, a filha radiante. A broche de rubi da vovó já estava no penhor, pensou Vera, passando os dedos sobre a imagem. Sua mãe lhe dissera, guarda bem, é uma lembrança. Mas ela não soubera guardá-la. 2002. Violeta com o primeiro marido e a recém-nascida Várvara nos braços. Eu ainda trabalhava na fábrica, recordou. Depois vieram os brincos de ouro com ametistas, presente de Vasily Petrovich pelo aniversário de 25 anos de casamento. Ele economizara por meses para comprá-los. Como ficam bem em você, Veroca dizia, enquanto os colocava em suas orelhas. Não tire nunca. 1 ano depois, ela os tiraria para sempre. Mamãe, precisamos da entrada do apartamento, pediu Violeta, com a voz entrecortada pela urgência. Você entende, não dá para criar um filho em casa alugada. E Vera entregou os brincos. Vasily Petrovich franziu o senho, mas calou-se. Sempre se calava quando o assunto era Violeta. 2010.
Vórvara, já com 8 anos, diante do portão de um jardim de infância particular, farda impecável, laço no cabelo. É um colégio de elite, mamãe. Tem inglês e piscina, justificou a filha. As férias de Vera, aquelas que nunca tirara, foram gastas na mensalidade. Você não quer o melhor para sua neta? Claro que queria. 2015, o divórcio de Violeta. Não havia fotos daquele período no álbum, mas a conta do advogado estava gravada em sua memória, 50 mil rublos. Um divórcio civilizado chamou a filha. O mesmo valor da estadia no sanatório cardíaco que o médico insistira que ela fizesse. Vera Semyonovna, seus exames não são brincadeira. Mas que eram 50 mil rublos diante das necessidades de uma filha única. 2018, Violeta com o novo marido e o bebê Danila nos braços. Balões, flores, sorrisos para a câmera. O segundo casamento parecia promissor, até que 2 anos depois, ela voltou a estar sozinha, agora com 2 crianças. 2020, a pandemia. Violeta precisou trabalhar. Creches fechadas, escolas em ensino remoto. Mamãe, você está em casa mesmo, não custa nada ajudar. E Vera tornou-se babá em tempo integral. Cozinhava, limpava, verificava lições, cuidava do menor. 2021, Milana, a terceira neta, nasceu do terceiro marido, um homem que Vera nem chegará a conhecer direito. Ele sumira antes mesmo do parto. Com maridos, você troca como troca de luvas, comentou Vasily Petrovich, numa das raras vezes em que se permitiu criticar. Violeta ofendeu-se e, por uma semana, não deixou que os avós vissem a recém-nascida. Em 2023, Vasily Petrovich partiu. Silencioso, como sempre fora. Ele era o muro contra o qual Vera podia, às vezes, apoiar-se para respirar. Sem ele não havia mais barreira. Agora você está sozinha, mamãe, disse Violeta no 9º dia após o enterro. Não tem nada para fazer mesmo. Pode buscar a Milana mais cedo no jardim? Tem uma reunião. Assim começou o último ano. O ano em que Vera Semyonovna deixou de existir por completo. Agora, as manhãs começavam com o toque do telefone. Mamãe, busca as crianças na escola. Mamãe, passa no mercado, acabou o leite. Mamãe, o Danila está doente, fica com ele. À noite, quando o cansaço a atingia como uma onda de chumbo, o aparelho voltava a tocar. Mamãe, amanhã as crianças podem ir para sua casa depois da aula? Tenho um evento no trabalho. Mamãe, posso levar roupa para lavar? Minha máquina está quebrada. Vera recolocou as fotografias na caixa, uma a uma. Afinal, não era esse o papel de uma mãe? Sacrificar-se pelos filhos? Então por que dentro dela só havia um vazio tão profundo que doía? O toque do telefone a arrancou dos pensamentos. Dessa vez não era Violeta. Uma voz familiar, rouca de preocupação, soou do outro lado da linha. Vera, como você está? Era Zinaida Frolovna, sua antiga vizinha de apartamento comunitário. Ontem falei com Vyacheslav Andreevich, continuou ela, sem esperar resposta. Era o dono de uma casa em Tikhorieti. Ele está esperando seu telefonema. Obrigada, Zinosha, respondeu Vera, apertando o aparelho contra a orelha. E como é esse lugar? Habitável, suspirou Zinaida. Vou ser franca, não é um palácio. Fica a 50 quilômetros da cidade, a varanda está um pouco torta, mas o importante é que a lareira funciona. A casa é sólida, seca. O velho Vyacheslav Andreevich morou lá até o ano passado, depois se mudou para a filha na cidade. Queria 40 mil no início, mas consegui pechinchar. Por 280 mil ele vende para conhecido. E a vila? Como é? Sobraram umas 40 casas, metade ainda tem gente. Não tem mercado fixo, mas passa uma caminhonete de mantimentos às quintas. O posto médico funciona. A Cláudia, que cuida de lá, é uma ótima mulher, minha sobrinha neta. Quando você se instalar, diz que eu mandei. Ela vai te ajudar em tudo. Vera Semyonovna ficou em silêncio, digerindo as informações. 50 quilômetros da cidade. 50 quilômetros de Violeta, das ligações intermináveis, das demandas que nunca acabavam. Zinosha, me dá o telefone dele. Decidi. Vera, tem certeza? A voz da outra mulher tremia levemente. Lá não tem encanamento nem gás. O banheiro é no quintal. Mas lá tem eu, respondeu Vera, surpreendendo a si mesma. Sozinha, entende? Do outro lado, um silêncio. Depois, Zinaida sussurrou. Entendo, Vera. Melhor do que você imagina. Entendo. 1 hora depois, Vera já falava com Vyacheslav Andreevich. Ao meio-dia, a casa estava comprada. 280 mil rublos, quase todas as suas economias. Os documentos seriam assinados no dia seguinte. Assinamos no cartório e você pode se mudar quando quiser, disse o antigo dono. Restava o mais difícil, a conversa com a filha.
Vera abriu o armário e retirou seu melhor vestido, um modelo azul escuro, com pequenos desenhos brancos. Pentearam-se os cabelos, passou um pouco de batom nos lábios. É preciso enfrentar as batalhas com todas as armas, ensinou-lhe a vida. Violeta bateu a porta exatamente às 19 horas. Nunca chegava antes. Mesmo nos fins de semana, havia sempre alguma reunião urgente. Antes de abrir, Vera olhou para a foto de Vassili Petrovich sobre a cômoda. Perdoe-me, Vásia, murmurou. Mas não dá mais. E abriu a porta, pronta para começar uma nova página. Uma que, pela primeira vez em décadas, seria só sua. O número cadastral, os limites do terreno, tudo conforme os documentos exigiam. Uma única chave, enegrecida pelo tempo, repousou sobre a mesa quando Vyacheslav Andreevich a colocou ali com cuidado. A fechadura da porta ainda era a original, instalada pelo bisavô, homem que não media esforços quando se tratava de solidez. Junto à chave, uma lista detalhada do que ficaria na casa: mesa de jantar, 2 bancos de madeira, um aparador, uma cama de ferro com colchão, utensílios para o fogão a lenha. Enquanto a notária carimbava os papéis, Vyacheslav Andreevich começou a falar, como se as palavras acumuladas há anos finalmente encontrassem saída. Não venderia se as pernas ainda me obedecessem como antes. O inverno aqui é duro, lenha para cortar, forno para acender. Mas a casa é boa, quente. Minha mãe, que Deus a tenha, costumava dizer: esta casa vive e respira. As paredes são grossas, o telhado não vaza. Os papéis de parede, sim, estão velhos, pode trocá-los se quiser. O galpão aguenta bem, dá para criar galinhas. No pomar, a amoreira dá frutos doces, e a macieira Antonova, essa é especial. Não encontra igual hoje em dia, um sabor que não se esquece. Vera Semyonovna ouvia e imaginava, ela mesma colhendo as maçãs, preparando compota sem pressa, sem que ninguém a chamasse a cada 5 minutos. E a luz? Perguntou, pragmática. Tem eletricidade? O medidor está no poste. Paga-se na administração rural, água vem do poço no quintal, água pura, de nascente. O banheiro, é claro, é no fundo do quintal, admitiu Vyacheslav Andreevich, abrindo os braços em um gesto de desculpa. Mas a casinha é nova, construí no verão passado, sólida. Depois do cartório, foram ao banco. Vera Semyonovna transferiu quase todas as suas economias, acumuladas com sacrifício ao longo de décadas. A mão tremia ao assinar o comprovante de pagamento, mas não havia volta. Quando planeja se mudar? Indagou Vyacheslav Andreevich, guardando o recibo no bolso. Daqui a uma semana, acho, respondeu ela, suspirando. Ainda tenho alguns assuntos para resolver. O assunto a esperava em casa. 2 malas no corredor. Na cozinha, Violeta sentada à mesa, os olhos inchados de choro. Aqui estão, disse ela sem cumprimento, levantando o rosto avermelhado. Separei suas coisas. Vera Semyonovna não entendeu de imediato. Para o manicômio explodiu a filha. Se perdeu a cabeça, o lugar certo é a psiquiatria. Vender um apartamento no centro da cidade para se mudar para um buraco no meio do nada? Isso se chama demência senil. Vera Semyonovna passou por ela em silêncio, tirou o casaco, pendurou-o no cabide. Com calma, pegou a chaleira, encheu-a de água, mediu o chá. Não vendi o apartamento, Violeta. Comprei uma casa no campo. São coisas diferentes. A filha saltou da cadeira, começou a andar de um lado para outro, nervosa. Nessa ruína com banheiro no quintal? Você tem 69 anos, mãe. Tem problemas no coração. E se der um ataque? Quem vai chamar a ambulância nesse mato? Lá tem um posto de saúde, respondeu Vera Semyonovna serena. Um posto de saúde? Repetiu Violeta, sarcástica. Maravilhoso. Você sabe o que um auxiliar de enfermagem pode fazer? Dar aspirina. Só isso. Mãe, acorde. Está me punindo por causa da pensão? Esqueça. Eu dou um jeito. Vera Semyonovna olhou longa e fixamente para a filha. Violeta sempre fora bonita, desde criança, desde moça. Traços finos, olhos grandes com cílios compridos. Agora, aqueles olhos disparavam faíscas. Não é pela pensão, Violocha. É porque quero viver para mim, pelos poucos anos que me restam. Para si? Repetiu a filha, atônita. E nós? E as crianças? Você sabe que tenho 3. Quem vai me ajudar? Você não está sozinha, Violeta. Tem seu trabalho, seu apartamento, seus amigos. E as crianças? Quem vai buscar na escola? Quem vai ajudar com a lição de casa? As frases eram velhas conhecidas, o tom previsível. Como se o mundo girasse apenas em torno de Violeta e de seus filhos. Como se Vera Semyonovna não tivesse direito a uma vida própria, a desejos, a um pedaço de felicidade que fosse só seu. Vivi 40 anos por você e por seus filhos, disse ela baixa e firme.
Agora quero viver por mim. Isso é egoísmo, gritou Violeta, batendo o punho na mesa. Não se faz isso. Você deve nos ajudar. É sua obrigação. Obrigação? Ecoou Vera Semyonovna. E você tem alguma obrigação para comigo? A filha engasgou, fechou a boca de repente. Seu rosto mudou então, como se alguém tivesse apertado um interruptor. Os olhos encheram-se de lágrimas, os lábios tremeram. Mamãe, perdoe-me, sussurrou. Fui ingrata. Entendi tudo. Você está cansada de nós, das minhas exigências. Vou mudar, prometo. Só não vá embora, por favor. As crianças te adoram. Como que obedecendo a um sinal, o telefone tocou. Violeta atendeu rápido, apertou viva voz e estendeu o aparelho para a mãe. Vovó, não vá embora, a gente te ama. Ecoaram 3 vozes infantis em coro. O coração de Vera Semyonovna doeu. Varvara Danila Milana. A caçula tinha apenas 5 anos, mal aprenderá a ler em sílabas. Quem ia ajudá-la com as lições? Como viveria sozinha na aldeia, longe dos netos que amava? Por um instante, esteve prestes a ceder, a dizer que havia mudado de ideia. Mas então notou algo. Enquanto falava, Violeta não tirava os olhos dela, mas seus olhos percorriam a sala em movimentos rápidos, avaliativos, como se já calculasse o que fazer com o apartamento da mãe assim que ela partisse. Ao perceber que era observada, a filha baixou o olhar com pressa. Precisa de uma reforma, mamãe, disse Violeta, forçando um tom doce. Esses papéis de parede já desbotaram totalmente. Eu e Igor, meu novo amigo, podemos ajudar. Ele é pedreiro, faz tudo. Novo amigo, anotou mentalmente Vera Semyonovna. E como esse tal Igor, desconhecido, já planejava reformas em sua casa. Obrigada, filha, mas já decidi, respondeu, firme. Mudo-me daqui a uma semana. O apartamento continua meu, vou visitar às vezes. E as crianças podem vir passar as férias na aldeia. No verão, o campo é ótimo. Você está nos abandonando, distorceu-se o rosto de Violeta. A máscara da filha preocupada caiu. Como pode? Depois de tudo que fiz por você. E o que você fez por mim, Violeta? Perguntou Vera Semyonovna tranquila. A filha abriu a boca, fechou. Eu sou sua filha. Sim, é. Mas também sou uma pessoa. Com desejos. Com sonhos. Violeta a encarou como se a visse pela primeira vez. Você sempre foi assim? Não, balançou a cabeça Vera Semyonovna. Fiquei assim há uma semana, quando disse não pela primeira vez na vida. 3 dias depois, ela já separava suas coisas. Roupas, livros queridos, fotografias, a máquina de costura. E o resto? Perguntou ao telefone. Alô, é o abrigo social na Derda? Gostaria de doar móveis e coisas de criança. Sim, de graça. No dia seguinte, quando os voluntários chegaram para buscar os objetos, Vera Semyonovna retirou do armário brinquedos comprados para os netos, mas que ficavam guardados em sua casa, um urso de pelúcia, um trem de madeira, uma casinha de bonecas. Passou os dedos sobre eles, despedindo-se. Que outras crianças se alegrem, disse ao jovem voluntário, que olhava surpreso para os brinquedos impecáveis. Tem certeza que quer doá-los? Parecem novos. Tenho, confirmou ela. Meus netos terão brinquedos novos na aldeia, feitos de pinhas, barro, galhos, como nos meus tempos de menina. Violeta não apareceu desde aquela conversa, apenas enviou uma mensagem. Faça o que quiser. Lava as mãos. Vera Semyonovna não respondeu. Na última noite antes da partida, percorreu o apartamento. Conhecia cada canto, cada rachadura no teto. 30 anos ali. Sim, dava medo. Mas mais medo ainda lhe dava passar o resto dos dias como uma serva sem direitos. Parou diante da foto do marido. Perdoe-me, Vásia, por... Deixo nosso apartamento, mas vou para onde poderei me reencontrar. Aquela moça com a insígnia da Consomol que um dia sonhou com seu próprio jardim e uma vida tranquila no meio da natureza. Pela janela, a lua espiava o quarto, a mesma que uma semana antes, iluminar os beliachis já frios sobre a mesa. Só que agora Vera Semyonovna a olhava com outros olhos. Os olhos de quem, pela primeira vez em décadas, tomara uma decisão só para si. O taxista Anatoly Petrovich, de 68 anos, revelou-se um homem falante. Durante todo o trajeto, contou sobre seu serviço no Afeganistão, do filho programador em Novosibirsk e de como ele próprio já pensara em se mudar para o campo, até que a esposa se opôs. E você, moça, teve coragem, disse, olhando-a pelo retrovisor com um sorriso enviesado. Hoje em dia todo mundo foge da cidade, mas só nos fins de semana, para fazer churrasco. Quem vai de vez como a senhora é raro. Vera Semyonovna observava pela janela as árvores que passavam em flash, os postes de telefonia, os campos cinzentos cobertos pela primeira geada de novembro. Seu coração ora se apertava de medo do desconhecido,
ora se expandia na expectativa da liberdade. E em Ticorechi tem correio? Perguntou. Não, balançou a cabeça o motorista. Em Sosnovka fica a uns 5 quilômetros, mas lá a placa da loja sobre rodas traz correspondência se precisar. Ela manda em todo o distrito, uma verdadeira comandante Rio. Se quiser, traz, se não, é pé na estrada até Sosnovka. Eles saíram da estrada asfaltada e pegaram um caminho de terra. A carroceria começou a trepidar nos buracos. Uma placa torta anunciou Ticorechi e logo apareceram as primeiras casas, a maioria de madeira com lambrequins esculpidos, algumas novas de troncos frescos, provavelmente veranistas se instalando. Rua Zaretchnaia, número 6, confirmou Vera Semyonovna, consultando suas anotações. Conheço, assentiu Anatoly Petrovitch. Ali morava o Vyacheslav Andreevich. Casa boa, firme. Mas quando o carro parou diante de um portão inclinado, o coração de Vera Semyonovna afundou. A casa era menor do que imaginara. Cinza escura pelo tempo, com uma varanda torta e um telhado de amianto velho. 2 janelas minúsculas na frente, uma lateral. O jardim da frente, um mato alto. O portão, pendurado por uma dobradiça só. Meu Deus, onde eu me meti? Passou pela cabeça. Mas não havia volta. Não se apavore, Vera Semyonovna, como se lesse seus pensamentos, disse o taxista. Com o tempo fica um primor. O importante é que a lareira é boa e as paredes, sólidas. Ele ajudou a descarregar malas e caixas, empilhou-as no alpendre e do porta-luvas tirou um cartão amassado. Guarde. Se precisar voltar à cidade, ligue direto. Sem despachantes no trato. Obrigada, Anatoly Petrovitch. Ela guardou o cartão no bolso. Aquela simples gentileza humana a acalmou como um gole de água fria. Talvez não seja tão ruim assim? O táxi se foi, e ela ficou sozinha diante da nova casa. Suspirou, tirou a chave do bolso e a inseriu na fechadura. A porta rangeu ao abrir. Dentro cheirava a umidade, madeira velha e algo mais desagradável. Vera Semyonovna tateou até encontrar o interruptor. Uma lâmpada fraca iluminou um cômodo pequeno. Paredes com papel de parede rachado. Uma mesa antiga e 2 bancos mancos. No canto, uma imponente lareira russa. Na parede, um quadro desbotado de cisnes. Bem, disse em voz alta, poderia ser pior. Começou a carregar as coisas do alpendre para dentro. O terceiro baú estava pesado demais. Ela o puxava com esforço quando uma sombra larga apareceu ao lado. Precisa de ajuda? A voz era grave e rouca. Era um homem baixote, de ombros largos, uns 65 ou 70 anos, com uma barba grisalha espessa e olhos agudos sob sobrancelhas grossas. Usava um casaco acolchoado, botas de borracha e um boné gasto, o arquétipo do camponês. Sim, obrigada, ofegou Vera Semyonovna. Está pesado. O homem, sem dizer palavra, pegou o baú e mais 2 caixas com facilidade, levou tudo para dentro e voltou pelas coisas restantes. Durante todo o tempo não proferiu um som. O senhor é vizinho? Arriscou ela. Potap apresentou-se, curto. Moro 2 casas adiante. Examinou o ambiente. Precisa acender a lareira. Está com frio? Sim, claro, apressou-se Vera Semyonovna. Só não sei como. Potap resmungou, aproximou-se da lareira, abriu a válvula e espiou lá dentro. Lenha no galpão, disse. Vou buscar. Enquanto ele saía, ela tentou abrir a torneira da cozinha. O cano rangeu e cuspiu um filete de água ferruginosa. Bem, isso tem jeito, pensou. Mas então uma ratazana saiu debaixo do rodapé, correu pela cozinha e sumiu atrás da lareira. Vera Semyonovna recuou com um grito. Algo arranhava e farfalhava dentro de um armário velho. Potap voltou com um braçado de lenha e começou a acender o fogo. Com destreza, arrumou as lascas, ateou o pavio. A lareira ronronou, estalou, mas a fumaça, em vez de subir pela chaminé, invadiu a sala. Úmido demais, resmungou Potap. Há tempo que não queimam nada aqui. A hora seguinte virou uma batalha campal contra a lareira. Ele limpava, cutucava, reacendia. Vera Semyonovna abria portas e janelas, sufocada pela fumaça. Finalmente, o fogo pegou direito. A chaminé passou a sugar a fumaça. Pronto, aprovou Potap com um aceno. Agora esquenta. Ele inspecionou a casa com olho clínico, franzindo mais o senho a cada canto. Ratos, diagnosticou. Quer um gato? Sim, por favor. Vera Semyonovna olhava ao redor, só agora dimensionando o desafio. Nenhuma água quente, o banheiro era uma casinha de madeira nos fundos do quintal. A limpeza que teria de fazer. Potap, como se adivinhasse seus pensamentos, soltou. A Cláudia vem amanhã com a loja sobre rodas. Traz tudo o que precisar. Hesitou, acrescentou. Eu moro aqui perto. Se precisar. E sem mais palavras, virou as costas e saiu, tão silencioso quanto chegará.
O resto do dia Vera Semyonovna passou arrumando as coisas e fazendo uma limpeza superficial. Estendeu nos móveis velhos os lençóis que trouxera da cidade, limpou o pó da mesa e dos peitores, lavou o chão como pôde. Não sobrou forças para mais. Quando anoiteceu, sentou-se num banco diante da lareira e esticou as mãos para o fogo. Lá fora o vento uivava, ao longe latiam cães. Nos cantos os ratos farfalhavam indiferentes à nova dona. O que eu fiz? Pensava fitando as chamas. De repente a saudade da cidade a atingiu como uma onda, da água quente na torneira, do banheiro aquecido, mas, acima de tudo, dos netos. E a Miloca? Quem vai ler sua história antes de dormir? Quase chorou, mas então o fogo na lareira ardeu com mais força, iluminando o cômodo com um brilho dourado. E Vera Semyonovna lembrou-se da infância, uma aldeia como aquela, a mesma lareira na casa da avó. Na época não havia nada mais aconchegante do que ouvir os troncos estalarem. Vou dar conta, decidiu firme. Já passei por pior. A noite foi inquieta. Barulhos estranhos, o rangido do assoalho, o farfalhar dos ratos, o uivo de uma coruja na floresta, a acordavam sem parar. A lareira esfriava, e o quarto ficava cada vez mais gelado. Vera Semyonovna se encolhia debaixo das cobertas, tentando se aquecer. Mas já de madrugada, ao despertar mais uma vez com algum ruído, compreendeu, era sua casa. Seu próprio lar, onde ninguém iria mandar, exigir ou explorar. Pela primeira vez na vida, só dela. Essa ideia a aqueceu mais do que qualquer cobertor. Pela manhã, Vera Semyonovna acordou com a luz intensa do sol, que invadia o quarto em raios dourados. Envolveu-se em um ralo de manhã, saiu para a varanda e parou estupefata. A aldeia de Ticorechi estendia-se diante dela, lavada pelo orvalho, cintilante sob o sol nascente. Além das cercas tortas, macieiras exibiam suas últimas folhas amarelo-vivas. Ao longe a floresta azulejava, e acima dela se estendia um céu tão vasto, tão límpido, que Vera Semyonovna não se lembrava de ter visto algo assim em toda a sua vida adulta. Mas o que mais a impressionou foi o ar. Transparente e fresco, carregado dos aromas de folhas caídas, da fumaça que subia das chaminés e de algo indescritivelmente puro. Respirou fundo e seus pulmões, como se libertos da fuligem urbana, expandiram-se. A porteira rangeu. Pela trilha vinha Potap, carregando uma cesta grande coberta por um pano. Produtos, disse ele, estendendo-a. Para começar, leite, pão, batatas, toucinho. Cladia virá ao meio-dia. Vera Semyonovna, comovida, agradeceu. Pagarei, claro. Potap afastou a ideia com um gesto, como se dinheiro fosse o último assunto a ser mencionado. Depois apontou para casa, a lareira precisa de um conserto. Passo depois do almoço. E seguiu seu caminho tranquilo, deixando-a na varanda com a cesta nas mãos. Estranho, pensou Vera Semyonovna, observando-se afastar. Na cidade, em 30 anos, os vizinhos nem sequer cumprimentavam mais uns aos outros. Mas ali ainda pela manhã, quando ela esfregava o chão do corredor com as mangas arregaçadas, um micro-ônibus desgastado com a inscrição Loja Móvel, parou junto ao portão. Da cabine saltou uma mulher de meia-idade corpulenta, com um lenço colorido e brincos chamativos. Bom dia, nova vizinha, gritou ela já do portão. Sou Cladia, a rádio local, digamos assim. Era faladora, ágil e surpreendentemente bem informada. Você veio da cidade sozinha, seu marido faleceu há 1 ano, disse, enquanto dispunha no balcão os produtos que trouxera. E a filha, bem, sei como é. Não se preocupe, aqui é tranquilo. O povo é bom. Olha o nosso Potap, mãos de ouro, faz tudo. E olha só, já gostou de você, e isso é coisa rara. Vera Semyonovna ficou sem palavras. Ele não visita ninguém há 5 anos, e agora, veja só, trouxe mantimentos. Cladia piscou maliciosa. Também é viúvo, aliás. A esposa faleceu de câncer. Desde então, vive sozinho como um urso. Vera Semyonovna ruborizou como uma adolescente. Cladia riu. Ah, não fique assim, era brincadeira. Embora. Quem sabe. Tirou do bolso do avental um papel com um número de telefone. Guarde. Passo toda quinta-feira. Posso trazer remédios, enviar cartas. O que acha? Quando Cladia partiu, Vera Semyonovna sentou-se na varanda inesperadamente emocionada. Em um único dia em Ticorechi, receberá mais atenção sincera do que em todo o último ano na cidade, até mesmo da própria filha. A noite caía. A fumaça da chaminé subia ao céu, misturando-se à das outras casas. A aldeia preparava-se para dormir. Vera Semyonovna observava sua pequena casa desalinhada e pensava, não será fácil. Mas ela daria conta. 6 meses depois, Vera Semyonovna já acordava com os primeiros raios do sol.
O ritmo da vida rural, antigo como a própria terra, havia se tornado natural. Deitar-se ao pôr do sol, levantar-se ao amanhecer. A manhã de abril trazia um ar fresco. Ela jogou sobre os ombros um xale quente, presente de Cladia, e saiu para a varanda. O assoalho já não rangia nem balançava. Potápio consertara em dezembro, substituindo as tábuas apodrecidas. Agora pintado de fresco e com pequenos corrimãos, que antes não existiam, era um convite à tranquilidade. No quintal, a grama já verdava e ao longo da cerca, onde ela e Potápio haviam plantado bulbos no outono, brotavam os primeiros tulipas. Parte da horta estava revolvida, um canteiro preparado para as verduras de primavera. Vera Semyonovna olhou para suas mãos, ásperas, marcadas por rugas de terra com unhas fortes, nada parecidas com as mãos delicadas da ex-contadora. Dirigiu-se ao lavatório, agora instalado no pátio, sob um abrigo feito por Potápio. Lavou o rosto com água fria, estremecendo com seu frescor revigorante. O inverno havia sido difícil, era preciso esquentar água em casa, carregar baldes pela neve. Mas ela superara e com a primavera tudo ficará mais simples. Dentro de casa, as mudanças também eram visíveis. Papéis de parede novos, discretos mas alegres, com pequenos motivos florais. Janelas lavadas até brilhar, cortinas que ela mesma costurara na velha máquina de costura. A lareira caiada e restaurada, era o coração da casa, seu maior tesouro. E havia ainda Vasili, o gato ruivo e altivo, presente de Cladia para espantar os ratos. Os roedores de fato sumiram, mas o gato ficou o terror dos pardais da vizinhança e favorito da dona. Sobre a mesa, coberta por uma toalha nova, estavam um livro aberto e um bastidor de bordado. Vera Semyonovna retomara a paixão da juventude, o ponto cruz. No início, os dedos não obedeciam, os olhos cansavam, mas aos poucos a habilidade voltou. Agora, já possuía uma coleção de guardanapos com padrões intricados. Isso é arte pura, Semyonovna, exclamara Cladia ao vê-los. Devia fazer uma exposição no Conselho Rural. O chá da manhã era tomado sem pressa com hortelã e tomilho colhidos no verão anterior, na clareira da floresta. Um sabor nada parecido com o chá de saquinho da cidade. Vivo, autêntico. O telefone tocou quando ela terminava a última golada. Era Varvara, a neta mais velha. Vovó, oi. Como vai na sua toca? Bem, Varvara, sorriu Vera Semyonovna. E vocês, como estão? Tudo certo. Agora eu ajudo a Milanka com as lições, sabe? Mamãe diz que sou quase uma professora. A menina falava sem parar, saltando de assunto em assunto. A escola, o vestido novo, como Danila aprenderá sozinho a amarrar os cadarços. Vera Semyonovna ouvia, e o coração se enchia de calor. Em 6 meses, os netos ligavam com frequência, primeiro às escondidas da mãe, depois com sua permissão. Havia saudade em suas vozes, mas não mais a exigência e a mimoseira de antes. A mamãe quer falar com você, disse Varvara de repente. Ela não sabe que eu ligo. Pode passar, respondeu Vera Semyonovna serena. Houve uma pausa. Depois, a voz incerta de Violeta. Mãe, sou eu. Olá, filha. Silêncio novamente. Vera Semyonovna não apressou e esperou. Mãe, eu queria ir até aí. Posso? A pergunta ficou no ar. Em 6 meses, mal haviam trocado palavras. Alguns telefonemas curtos, frases secas, nenhum pedido de desculpas. Vera Semyonovna não guardava rancor. Sabia como era difícil para Violeta admitir um erro. Claro que pode. O ônibus passa 2 vezes por dia. Vou de carro. Agora tenho carteira de motorista. E um carro usado, mas é meu. Vera Semyonovna ergueu as sobrancelhas, surpresa. Violeta sempre dissera que dirigir não era coisa de mulher. Parabéns. Quando planeja vir? Neste sábado, se não se importar. Com as crianças. Estarei esperando. Ao desligar, Vera Semyonovna ficou longo tempo olhando pela janela. Algo mudará não só nela, mas também na filha. Violeta, que antes exigia, agora pedia permissão. Violeta, que temia a independência, agora dirigia um carro. O sábado amanheceu ensolarado e ameno. Vera Semyonovna acordou cedo, preparou tortas com geleia de maçã, fez um caldo espesso de bore e arrumou a mesa no quintal, à sombra da velha macieira. Por volta do meio-dia, o carro parou junto ao portão. Uma lada antiga, mas limpa e bem cuidada. Violeta, ao volante, parecia diferente, concentrada, segura, com o ar de quem finalmente dominava não só o carro, mas também a própria vida. As crianças, no banco de trás, saltavam de impaciência. Vovó, Milana foi a primeira a pular do carro, correndo em direção a Vera Semyonovna. A gente tem um hamster. Mamãe deixou. Danil e Vária também se atiraram nos braços da avó. Enquanto Violeta permanecia junto ao portão,
balançando o peso de um pé para o outro. Mais magra, com traços um pouco mais marcados, mas com uma expressão nova no rosto, como se, ao perder algo, tivesse encontrado outra coisa em troca. Entrem, por favor, convidou Vera Semyonovna. O almoço está pronto. As crianças dispararam pelo quintal, explorando cada canto enquanto Vasily, o gato, observava tudo com ar de superioridade desde o muro. Violeta, porém, permaneceu imóvel, olhando para a mãe com uma timidez que não lhe era habitual. Mamãe hesitou. Eu vim pedir desculpas. Você tinha razão. Vera Semyonovna apenas assentiu, aceitando aquelas palavras sem pressa, como quem colhe um fruto que demorou anos para amadurecer. Foi muito difícil sem você, continuou Violeta, a voz trêmula. Só agora entendi tudo que você fazia por nós. Mas de repente sorriu um sorriso sincero, quase surpreso. E sabe, eu consegui. Aprendi a dar conta de tudo sozinha. Vária é minha principal ajudante agora. Danil e Milana também ficaram mais independentes. E tirei carteira de motorista, sempre sonhei, mas tinha medo. Sentadas à sombra da macieira, tomavam chá com as tortas ainda mornas. As crianças corriam pelo quintal, Vasily as observava do alto, e o ar cheirava a cerejeiras em flor e terra recém-arada. Não quero que você volte para a cidade, mamãe, disse Violeta de repente. Vejo que você está feliz aqui. Parece mais jovem de alguma forma. Vera Semyonovna sorriu. Não eram menos as rugas nem os fios brancos. Mas algo dentro dela havia se desdobrado, como uma folha que finalmente recebe sol depois de um longo inverno. Eu queria perguntar, continuou Violeta, olhando para os filhos. As crianças podem passar as férias aqui? Eles adoram este lugar. Vera Semyonovna observou os netos. Vária, quase uma moça, séria e cuidadosa, ajudando Milana a lavar as mãos no tanque. Danil, armado com um galho, simulando batalhas contra dragões. Claro que podem, respondeu. Ficarei muito feliz. De repente Violeta pegou a mão da mãe, um gesto que não fazia desde a adolescência. Me perdoe, mamãe. Eu era egoísta. Só exigia, sem dar nada em troca. Mas você também é uma pessoa com seus sonhos, sua vida. Só agora entendi isso. Vera Semyonovna apertou a mão da filha. Quantos anos havia esperado por aquelas palavras? Talvez fosse preciso se afastar 50 quilômetros, para uma aldeia com o alpendre torto e o aquecimento a lenha, para que tudo finalmente fizesse sentido. Sabe, tenho planos, disse, olhando para sua pequena horta. Quero cultivar flores não só para mim, mas para vender. A terra aqui é boa, tudo cresce como mágica. E o Potap, meu vizinho, prometeu me ajudar a montar uma estufa. Potap? Violeta estreitou os olhos, maliciosa. Kelly de barba grisalha que estava mexendo perto do portão quando chegamos? Mamãe, ele olhava para você de um jeito. Bobagem, Vera Semyonovna afastou a ideia com um gesto, mas as bochechas ficaram rosadas. Ele só é um bom vizinho. Ajuda nas tarefas da casa. À noite, quando Violeta e as crianças partiram, prometendo voltar em 2 semanas, Vera Semyonovna ficou sentada no alpendre, respirando o ar fresco da noite que caía. Sobre a mesa, dentro de casa, uma foto nova ocupava lugar de destaque. Os 3 netos posando em frente à sua casa, Milana com Vasily nos braços, Danil com uma vara de pescar, Vária com uma coroa de dentes de leão na cabeça. O portão rangeu. Potap, como prometera, apareceu para tomar um gole de chá sentando-se ao lado dela no alpendre. Acendeu seu cachimbo, e ficaram ali, ombros encostados, olhando para as estrelas que pontilhavam o céu rural. Não havia necessidade de palavras. Tudo já estava dito. Como é estranho, pensava Vera Semyonovna. Passar a vida com medo da solidão e descobrir que só quando fiquei sozinha, encontrei a mim mesma, e com isso não perdi minha família, mas a ganhei de volta, de um jeito mais verdadeiro. A noite descia sobre a aldeia. Luzes acendiam-se nas casas, cães latiam ao longe, vacas mugiam voltando do pasto. Sons simples, eternos, os sons de uma vida real. Uma vida em que, aos 69 anos, Vera Semyonovna Krotova, inesperadamente, encontrou sua própria primavera.